Esse vídeo faz parte do projeto de ensino de monitoria em endodontia e hoje nós vamos abordar como realizar o preenchimento da ficha clínica de endodontia na clínica integrada da UFAL. Então, fazendo primeiro uma visualização geral da nossa ficha, nós vamos ver que aqui no início nós temos a parte de identificação do paciente e do aluno que vai realizar o procedimento, depois uma tabelinha com algumas informações iniciais do tratamento que a gente vai realizar, em seguida informações das medidas dos canais, depois PQM e obturação, uma tabelinha com o checklist de todas as radiografias durante o procedimento endodôntico e um setor para realizar alguma observação necessária. Então, iniciando o preenchimento, nós vamos para essa parte de identificação, onde a gente vai inserir o nome do paciente, o nome do aluno que vai realizar o tratamento, bem como a clínica que ele vai estar atuando. E já vamos para essa primeira tabelinha. Nós vamos construir juntos aqui um exemplo para ficar mais fácil de entender como realizar esse preenchimento. Então, primeiro, qual é o dente que a gente vai tratar? Coloquei como o dente 11, o incisivo central. Qual foi o diagnóstico desse elemento? Eu vou mencionar uma pulpite irreversível sintomática. E a partir daqui, todas as demais respostas vão depender totalmente de qual foi o nosso diagnóstico. Então, qual é o tratamento a ser realizado? É uma biopulpectomia ou uma necropulpectomia? No nosso exemplo, será uma biopulpectomia, mas você vai analisar qual foi o seu diagnóstico para poder preencher essa informação. Bem como as outras. A presença de lesão periapical? No nosso caso, não. A presença de dor espontânea? Sim. É um procedimento de urgência? Por ter presença de dor espontânea, a gente vai eleger esse um procedimento de urgência. E dando continuidade, a gente vem para essa tabelinha de medidas, onde a gente vai começar registrando qual a quantidade de canais. No nosso caso, e na maioria das vezes na clínica 2, nós estaremos trabalhando com um canal. Então a gente registra aqui. Depois, qual é o nome do canal? No nosso caso, é um canal único, mas se a gente estivesse trabalhando com um dente que tivesse mais de um canal, aqui a gente iria registrar os nomes, canal vestibular, canal palatino e assim sucessivamente, a depender do seu caso. E vamos registrar as medidas. Primeiro, o comprimento aparente do dente, de acordo com a radiografia. Para o nosso exemplo, eu vou mencionar como 20 mm de cárie. E em seguida o comprimento provisório de trabalho, que a gente sabe que é o comprimento aparente do dente, menos 6 mm. Registramos aqui também. E aí, o comprimento de trabalho, a gente vai reservar aqui esse espaço, porque nós só vamos preencher depois de realizar a odontometria. Então, seguimos para a próxima tabelinha, onde a gente vai preencher informações sobre o preparo químico-mecânico e a obturação. E começamos repetindo nosso diagnóstico e vamos registrar a data em que a gente obteve esse diagnóstico. Depois, vamos anotar quais foram as brocas e pontas diamantadas utilizadas para realizar o acesso coronário, bem como a data em que realizamos esse acesso. Depois, vamos anotar também qual foi o grampo que utilizamos para realizar o isolamento absoluto. Em seguida, a gente vai registrar qual foi a lima que a gente utilizou para realizar o preparo do terço cervical e médio. Nós utilizamos a Olice Shaper e, além de escrever a Olice Shaper, nós vamos anotar entre parênteses que ela é uma lima Apex Flow e a numeração, que é uma lima 1510. Sem esquecer de registrar a data em que essa etapa foi realizada. Após finalizar o PQM do terço cervical e médio, nós vamos para a etapa de odontometria. Então a gente vai lá para aquela tabelinha do checklist de radiografias, e na radiografia inicial a gente já vai ter dado um ok, porque a gente fez lá no início, e registramos a data em que ela foi realizada. E vamos para a parte da odontometria, que pode ser realizada tanto a partir da radiografia, quanto a partir do uso do localizador apical. Então, se você utilizou a radiografia para realizar a odontometria, a gente vai colocar aqui um ok e a data. E se você utilizou o localizador apical, a gente vai colocar entre parênteses localizador apical. Porque assim, o professor vai saber que a sua radiografia da odontometria não está presente na ficha do paciente, porque você utilizou o localizador para realizar a odontometria de maneira eletrônica. E aí, a partir da odontometria que realizamos, nós vamos obter o CRD, comprimento real no dente, que na nossa faculdade é igual ao comprimento de trabalho. Então, nós voltamos lá naquela tabela de medidas e vamos registrar qual será o nosso comprimento de trabalho, que pode ou não coincidir com o nosso CAD. No nosso exemplo aqui, a gente vai colocar que coincidiu com. E então, será a hora de definir qual será a nossa lima de referência, ou lima anatômica inicial. E após a gente obter a informação de qual foi a nossa lima de referência, nós vamos registrar aqui, né? Será uma lima do sistema K, e no nosso exemplo eu coloquei como se a nossa lima de referência tivesse sido uma lima 30. Então, registramos que é uma lima 3002 e a data. A
A partir da lima de referência, nós vamos obter a nossa lima de finalização. E anotamos aqui, né? Será uma lima 2 calibres a mais do que a lima de referência. Então, no nosso exemplo, vai ser uma lima 40. A gente anota aqui uma lima Apex Flow 4004. E, novamente, a data em que foi utilizada essa lima. Depois, aqui onde tem preparo do terço apical, nós vamos colocar qual foi a lima utilizada para realizar o preparo do terço apical. Ou seja, vamos repetir a informação acima, que é a nossa mesma lima de finalização. Então, colocamos e registramos também a data. E aqui nós finalizamos a nossa etapa de PQM. Então, você vai precisar analisar diversos fatores, incluindo o seu tempo clínico, para ver se vai ser possível continuar o tratamento na mesma sessão ou se será necessário medicar para dar continuidade em uma próxima sessão. Então, se for necessário medicar, a gente vai registrar aqui a medicação intracanal utilizada. Novamente, vai depender do seu diagnóstico e do seu caso, né? De até onde você conseguiu avançar no seu caso. Então, no nosso exemplo aqui, a gente finalizou o PQM e a ambiopectomia, dá pra gente utilizar o hidróxido de cálcio ultracal. Então, registramos a medicação e a data em que inserimos essa medicação. Se você medicou e fechou o canal para dar continuidade na próxima sessão, então nesse momento você deve recolher todas as assinaturas necessárias do professor. Então todos esses campos aqui devem ser preenchidos por ele. E isso vai fazer com que, além de você, o professor também tenha o controle do passo a passo que você realizou até aqui. E aí, na próxima sessão, onde você vai obturar, nós damos continuidade ao preenchimento da ficha. Então, qual foi o cone de Guttapest utilizado? Se foi um cone M ou um FM, vou mencionar como um cone M. Qual foi o cimento endodôntico utilizado? Eu vou mencionar o endofio. E aqui em obturação, a gente vai colocar qual a técnica utilizada e eu vou mencionar a técnica de cone único, sem esquecer das datas. Aqui nas radiografias, nós vamos dar ok quando a gente realizar a radiografia de prova do cone e a radiografia final. E nesse último campo, o de observações, você deve registrar ao longo do tratamento a pressão arterial do paciente. Então, todas as sessões, antes de iniciar o procedimento, você vai aferir a pressão do paciente e registrar aqui o valor e a data em que você aferiu a pressão. Além disso, também nesse campo, durante o tratamento, tanto o professor quanto o aluno podem realizar alguma observação adicional que for necessária, de acordo com as particularidades de cada tratamento. Caso não tenha necessidade, vai ficar só o registro da pressão arterial do paciente mesmo. Então, nós recolhemos as assinaturas que vão ficar faltando e finalizamos o preenchimento da nossa ficha clínica. Então, esse é o momento de vocês tirarem um print para revisar sempre que necessário e não restarem dúvidas na hora de realizar o preenchimento desse documento. Lembrando que o prontuário é um documento de extrema importância que deve ser preenchido com muita cautela e evoluído a cada consulta. Até mesmo as faltas dos pacientes devem ser registradas na ficha, sejam elas justificadas ou não justificadas. Isso é uma segurança para o aluno, para o paciente e para a universidade. Por fim, não esqueçam que além dessa ficha, ao final de cada sessão, vocês também devem preencher a ficha de produtividade daquela clínica.